Olá, boa noite. Esse é mais um encontro do Grupo de Estudo de Direito Sistêmico, onde a gente faz a leitura e os debates da obra do Bert Hellinger. Nós estamos no 11º encontro, na leitura esse foi o nosso primeiro livro, agora é Ordens da Ajuda. Esse grupo acontece todas as terças-feiras, das 8h30 às 9h30, sob orientação do Renato. E eu queria lembrar, para quem assiste a gente pelo YouTube mais tarde, que pode encaminhar as dúvidas no grupo de estudo do Facebook. Se durante a audição você tiver alguma dúvida, é só digitar no grupo, não precisa nem mandar direto para mim, pode pôr no grupo mesmo em aberto a sua dúvida, e eu leio aqui na próxima terça-feira, tá bem? Eu passo a palavra para o Renato. Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro do Bert Hellinger, As Ordens da Ajuda, e nós paramos na página 163, e quem vai fazer a leitura para a gente hoje vai ser a Flávia. Então pode começar, Flávia. Paz aos mortos. Hellinger para um outro participante. O que aconteceu? Participante. Meu avô, pai de minha mãe, quando era jovem, matou um soldado russo por um motivo fútil. Hellinger para o grupo. Isso continua atuando na família. O que se faz agora? O que se pode fazer? Para o participante. Então, o que você pensa? O que seria adequado aqui? Participante. Nós vamos trabalhar com o soldado e com o avô. Hellinger. Exato. Precisamos dos dois. Hellinger escolhe um representante para o soldado russo e um para o avô e os coloca um em frente ao outro. Depois de um tempo, Hellinger escolhe uma representante para a mãe do soldado russo e a coloca atrás dele. A mãe está bem inquieta. Ela se sacode e comprime os lábios. Estende as mãos com os dedos abertos para a frente, respira com dificuldade e começa a tremer de raiva. Então, cerra os punhos e grita alto. Bate com os pés no chão, levanta os punhos para cima e irrompe em lágrimas. Ela segura o filho por trás, bem firmemente, e coloca a cabeça em sua nuca. Então, fica quieta atrás dele e olha para o avô. Primeiro, o avô havia cerrado os punhos, mas os solta. Enquanto isso, Hellinger colocou o participante no quadro. Este se vira para o soldado russo e sua mãe. A mãe do soldado fica um pouco de lado, mas respira com dificuldade. O avô vai em direção ao soldado russo. Os dois se olham longamente. Hellinger para o avô. Curve-se perante ele. O avô curva-se profundamente, ajoelha-se, curva-se até o chão e estende as mãos em direção ao soldado. Hellinger, depois de um tempo, para o avô. Agora, deite-se de bruços em frente a ele. O avô deita-se de bruços e continua com as mãos estendidas em direção ao soldado russo. Então, rola como um morto no chão. Depois de um tempo, o soldado russo deita-se ao seu lado. A mãe ajoelha-se em frente ao filho, acaricia a sua face e deita-se, soluçando ao lado dele. Enquanto isso, Hellinger virou o participante. Hellinger, assim tudo termina. E então isso pode ficar no passado. Para o participante. Como você está agora? Participante. Eu respirei aliviado e profundamente. Hellinger. Olhe novamente para trás para ver. Passou. Para os representantes. Ok. Agradeço a vocês todos. Para o grupo. Agora, a filosofia está sendo solicitada novamente. Filosofia significa que olhamos para a vida como um todo e esperamos até que ela nos mostre algo. Então, concordamos com isso. Aqui, por exemplo, podemos ver que a morte foi boa para todos.
Meu querido amigo Rilke descreve na primeira elegia do hino o que acontece quando fazemos luto por aqueles que foram afastados cedo. Ele pergunta: o que os mortos querem de mim? Eu devo tirar lentamente a aparência da injustiça que algumas vezes impede um pouco o movimento puro de suas almas. A morte precoce não lhes fez injustiça, e eles não perderam nada. Ele descreve ainda o introduzir-se nesse movimento de soltar-se. Por exemplo, que se deixe de lado o próprio nome como um brinquedo quebrado. Tudo desapareceu. Tudo. Para onde? Não sabemos. Meu outro grande amigo Richard Wagner é o seu outro nome. Fala do esquecimento bem-aventurado. Está no fim quando o processo da morte termina. O morrer começa somente com a morte. É o início do morrer. A realização de um pouco mais até que entremos no esquecimento. Como não sabemos. Contudo, são pensamentos que fazem bem à alma. Aqui também vale. Os descendentes somente podem crescer se aquilo que foi pode ser deixado finalmente em paz e pode ficar no passado. Finalmente. Aqueles que ficam sempre se ocupando com o passado, no fundo não precisam fazer nada. Permanecem sempre crianças, nunca vão crescer. Ocupam-se com nada a vida toda e morrem então, mas sem sucesso. Ok, isso é o fim de minha filosofia. Observações intermediárias. O amor fatal. O destino vai ao nosso encontro com todos os seres humanos com os quais nos relacionamos. Cada um fica sendo para nós o destino e nós para ele. Portanto, amor fatal significa que eu amo cada destino que vem de encontro a mim através do outro, que me enriquece através dele, me desafia e me toca também, como também o destino que enriquece o outro através de mim, o desafia e muitas vezes também o toca. Através disso, todo encontro com outros seres humanos fica sendo mais do que um simples encontro entre ele e mim. Torna-se um encontro de destinos que atuam através dele e através de mim, que causa felicidade ou dor, a serviço do crescimento ou da limitação, dando a vida ou tirando-a. Portanto, amor fatal é o último amor, que exige o último, que dá o último e toma o último. Nele, crescemos para além de nós. O que isso significa individualmente? Se um outro, do meu ponto de vista, quer fazer algo mal e terrível, não importa de qual maneira, a minha primeira reação a isso é frequentemente que eu quero fazer algo de mal para ele e penso numa compensação no sentido de vingança. Mas se olho para ele como sendo levado pelo seu destino e reconheço que este destino se torna também o meu destino através dele, então não me coloco mais perante ele apenas como um ser humano. Eu encaro o destino e o amo. Nesse momento, me submeto a um poder fatal. Me deixo tocar por ele. Fico purificado das coisas mesquinhas. Fico tocado e fico no amor em tudo. Inversamente, posso me tornar para o outro, de alguma forma, em destino que o fere, que o limita e que o obriga a despedida e separação. Então, resisto à sensação de culpa que age por egoísmo ou desejos maldosos, porque estou entregue ao destino dele e meu. Eu também preciso amar esse destino como ele é, e fico assim através desse destino puro e com a mesma validade. Quem ama o destino assim, o seu próprio e o do outro, e sabe que ele sempre se tornará em próprio destino para ele e para mim, está em sintonia com tudo como é. Está
Está tanto conectado quanto direcionado, porque é um amor fatal. Seu amor tem grandeza e força. Soluços. Eu não denuncio nada. Hellinger para um participante. Você tem um caso? Do que se trata? Participante. Trata-se de uma jovem de 19 anos. Ela gostaria muito de fazer um curso profissional, ir para a escola, mas não consegue. Porque, entre outras coisas, ela tem muitas doenças. Ela soluça. Ela soluça sempre e, na maioria das vezes, são palavrões que provocam soluços nela. Hellinger, você pode nos mostrar como é isso? O participante demonstra o soluço. Hellinger, e ela pensa em palavrões quando soluça? Participante, sim. Hellinger, nunca tive um caso assim. Quando alguns participantes começam a imitar o soluço e riem, voltam a centrar-se. Nós queremos ajudar a jovem. Para o participante. Em lugar de quem ela faz isso, você tem uma ideia? Participante. Existem muitos acontecimentos na família de origem, também bem para trás. Hellinger, vamos começar com o que está próximo. O que há de especial? Participante. Existe um irmão do pai e um irmão da mãe que faleceram cedo. Hellinger, depois de uns instantes. Houve vínculos anteriores do pai ou da mãe? Participante. Não. Hellinger, você tem certeza? Participante. Não totalmente. Hellinger para o grupo. Quando a resposta vem muito depressa, aguça os ouvidos. Para o participante. Vamos constelar a cliente, o pai e a mãe. Então vamos ver. O participante escolhe os representantes e coloca a filha em frente ao pai, um pouco distante, e a mãe mais distante do pai. A filha olha para o céu. A mãe olha para o chão. O pai balança. Depois de um certo tempo, agarra o pescoço e vira-se lentamente. A filha ameaça cair para o lado esquerdo. A mãe vira-se para o marido. Hellinger para o grupo. Agora, olhem para o pai no céu. A mãe vai até o marido e o segura por trás para que ele não caia. Hellinger para o participante. Quem foi enforcado? O participante sacode os ombros. Hellinger coloca um homem em frente ao pai. O pai continua segurando o pescoço como se estivesse sendo estrangulado. O homem abre a boca como se estivesse sem ar e quisesse gritar. A filha endireita-se. Hellinger, para esse homem, grite. O homem abre a boca e a boca fica de boca aberta. Então solta um grito. O pai comporta-se como uma pessoa que foi estrangulada, que fica sem ar. O homem abre a boca e estica a língua para fora como se estivesse sendo estrangulado. Hellinger para o pai. Olhe, olhe. O homem cai de boca aberta no chão. O pai deixa as mãos caírem e olha para a mulher. Esta sacode a cabeça. Hellinger coloca a filha atrás dos pais. O pai sorri para a mulher e dirige-se para ela, que sacode a cabeça. Hellinger para a filha. Diga, eu não denuncio nada. Filha, eu não denuncio nada. Hellinger, que tal? Filha, bom. Hellinger para o participante. Está claro para você? Participante, sim. Hellinger para os representantes. Agradeço a todos vocês. Para o grupo. Algumas vezes parece ser monstruoso o que se diz, mas não foi tirado do nada. Observei bem exatamente o que aconteceu ali e me coloquei no lugar de cada um deles. Então vem a percepção. Primeiro, a filha olha para o céu, para cima, e o pai pega no pescoço como se quisesse se estrangular. Isso significa quase sempre enforcamento.
Essa foi a minha imagem desde o início. Estava bem à vista. A pergunta é se temos a coragem de assumir o que se percebe internamente. Então, peguei um representante para a pessoa enforcada e vi imediatamente que ele queria gritar. Ele estava de boca aberta e estava claro que queria gritar. Não foi fantasia. Confiei na imagem. O pai não queria olhar para lá. Quando olhou, virou-se para a mulher. Ela o censurou no sentido de: como é que você foi fazer isso? Podemos ver. Então tirei a cliente do campo de tensão e a coloquei atrás. É óbvio que existe um segredo entre os pais. Podemos ver isso quando o marido sorriu para a mulher e a filha pressente isso. De repente me veio a frase: eu não denuncio nada. Para o participante. Então tudo faz sentido. O participante concorda com a cabeça. Hellinger, agora você tem uma imagem. Não importa o que você irá fazer. Você verá o que é adequado e até que ponto pode ir e até que ponto não, ok? Participante. Sim, obrigado. Ok, vamos fazer uma pausa, Flávia. Vamos ver se existe alguma observação ou pergunta. Marisa, Parece que não, né, Alice? Ou tem? Marisa, você levantou a mão ou você estava só se ajeitando? Ah, tá bom. Não tem perguntas. Então, vamos continuar, Flávia, por favor. A bênção. Participante. Um avô tem 3 netos e cada um deles tem uma deficiência. Hellinger, quem é o cliente? Participante. 2 mães vieram até mim, isto é, 2 filhas dele. Todos os netos do avô têm uma deficiência ou na área visual, ou auditiva, ou perturbações no sentido do equilíbrio corporal. Hellinger, vamos começar com a primeira cliente. Qual é o problema dela? Participante. Ela quer apoiar a sua criança deficiente da melhor forma possível. Hellinger, então, essa cliente tem uma criança deficiente? Participante. E sua irmã também. Hellinger, as deficiências são as mesmas? Participante. Sim, mas em graus diferentes. Para o grupo. O que aconteceu aqui? O que aconteceu com ela e com as 2 clientes? Para quem estão olhando? Para quem deveriam olhar? Participante, após hesitar muito. Elas deveriam olhar para as crianças. Hellinger, apenas para as crianças e, na verdade, com amor. Ambas não têm amor pelas crianças. Você também não. E ambas não têm amor pelos maridos. Você também não. Está claro para você? Ele acena com a cabeça. Hellinger, onde é que começa agora a ajuda? Participante, pelo amor pelos maridos. Hellinger, em primeiro lugar, pelo amor às crianças. E então, pelo respeito pelos maridos, por esses 2 maridos. E isso começa em sua alma. Assim, você tem força e traz bênção. Posso deixar isso assim? Participante, sim. Hellinger para o grupo. Gostaria de dizer algo sobre a bênção. O que significa abençoar? No latim, significa benedicere. Isso significa dizer algo bom. Se eu digo algo de bom sobre alguém e desejo boas coisas para ele, isso atua imediatamente de modo agradável nele. Isso é a bênção. Olhamos para o outro e desejamos algo bom para ele. Se eu vejo dificuldades com um cliente e talvez faça um diagnóstico ou defina o seu problema, como isso atua então no cliente? O contrário da bênção. É uma maldição. No fundo, desejo algo mal para ele.
ou se não confio em alguém, por exemplo, quando penso, ele não vai mesmo conseguir. E internamente trago motivos pelos quais isso não é possível. É para ele como uma maldição. Existe uma imagem da bênção. Daquilo que conhecemos, da nossa experiência, o que traz mais bênção é o sol. Tudo vem do sol. Contudo, tudo o que ele faz é brilhar. Isso é bênção. Deixemos que o nosso sol brilhe sobre o bom e o mal da mesma maneira. Croácia e Sérvia. Participante. Trabalho com pessoas da antiga Iugoslávia. Tenho um caso que é muito difícil para mim, que descreve simbolicamente a situação toda. Trata-se de um jovem que perdeu ambas as pernas durante um ataque sérvio. Ele é croata. Sua mãe morreu durante esse ataque. Ela se jogou sobre ele para protegê-lo. O pai é sérvio e no início da guerra foi para o lado croata. Helliger, isso basta. Helliger para participante. Se eu for pegar alguém para a Sérvia, é um homem ou uma mulher? Participante, um homem. Helliger. E para a Croácia? Participante, uma mulher. Helliger escolhe representantes para a Sérvia, Croácia, pai, mãe e o jovem e os posiciona. O filho está entre o pai e sua mãe morta. A Croácia e a Sérvia estão à frente deles e numa distância maior. A mãe olha alternadamente para a Croácia e Sérvia. A Sérvia flexiona levemente o joelho. O filho olha para o chão. De repente, cai para frente no comprimento do corpo no chão, acompanhado por um grito assustado do público. Em seguida, a Sérvia ajoelha-se e está cheia de sofrimento. O representante do filho estende os braços para ambos os lados, enquanto se encontra de bruços no chão. Então, se vira para a Sérvia e coloca a cabeça no seu colo. A mãe o seguiu e se ajoelha ao seu lado. Então, se deita ao seu lado no chão, virada para ele. O pai se colocou atrás da Sérvia. O filho quer se aproximar mais da Sérvia, mas esta empurra sua cabeça. O pai se ajoelha em frente ao filho e pega sua mão esquerda. A Sérvia se afasta mais ainda. O pai quer pegar o filho pelas mãos, mas este se esquiva e cruza as mãos nas costas, continuando deitado de bruços. A Sérvia sacode a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse desesperada. O pai toca o chão com a cabeça, enquanto coloca as mãos nos ombros do filho. Enquanto isso, a mãe vira-se de costas no chão. A Sérvia se afasta sentada. O filho, que está deitado de bruços e com as mãos cruzadas nas costas, levanta a cabeça e olha para a Sérvia. Então ataca a Sérvia por trás, joga no chão e a empurra para baixo. O pai o segura por trás pelos ombros. Helliger, pare. Para participante. O que o jovem faria se não tivesse perdido ambas as pernas? Participante. Ele teria ido para a guerra. Helliger. Ele se tornaria um assassino. Onde está aqui a solução? A Sérvia se liberta. O filho fica sentado à sua frente. Helliger conduz o pai para sua mulher. Helliger para o pai. Agora, olhe para sua mulher. O pai limpa as lágrimas do rosto. Então, se ajoelha em frente à sua mulher. Agora, a Sérvia e o filho estão sentados um ao lado do outro e se olham. O filho, que está sentado no chão, vira-se e se inclina até o chão. A Sérvia, sentada, olha para o chão. A Croácia está de punhos cerrados e treme de agressividade. A Sérvia se levanta e olha para o chão. O filho estende a mão para ela. Contudo, a Sérvia não percebe isso. Então, o filho desvia de novo o olhar.
O pai pega a mão de sua mulher e se deita com o peito em cima dela. Então, pega com uma mão o seu filho e o puxa para si. Agora, o pai está deitado ao lado de sua mulher. Abraça-a e inclui o filho no abraço. A Croácia se dirige para a Sérvia, com a mão direita estendida e tremendo. A Sérvia olha para o chão, segura os braços na frente da barriga, como se tivesse grandes dores, e se curva bem profundamente para a frente. Então, se levanta e olha para a Croácia e quer se esquivar. A Croácia toca suas mãos. As duas se aproximam uma da outra bem lentamente. Então, a Croácia coloca a cabeça no peito da Sérvia. O pai endireita-se e segura o filho nos braços. Ambos olham para a Croácia e a Sérvia. A Sérvia pega as mãos da Croácia. A Croácia chora. Então, coloca novamente a cabeça no peito da Sérvia. Agora, o filho coloca seu braço em torno do pai. O pai coloca o seu braço em torno do filho. Este soluça. Hellinger, ok, vou deixar assim. Para os representantes, agradeço a vocês. Participante, gostaria que existisse um futuro para essas crianças. Hellinger, aqui existe apenas uma solução. Expor-se à dor e, na verdade, a dor impotente. A agressão é renegar a impotência. Participante, existe muito ódio ali. Hellinger, claro, mas foi uma boa imagem no final, de como a agressividade do jovem se transformou em sofrimento. Há pouco, houve um congresso em Wurzburg. Lá, havia uma mulher da Ruanda. O marido dela e os filhos haviam morrido no genocídio. Ela estava com uma energia assassina muito forte, assustadora. Aqui se pôde ver. As vítimas assumem a energia dos agressores. Então, fiz uma sugestão para a solução do problema entre os Tutsis e os Hutus. Todos os mortos serão enterrados no mesmo cemitério. Ao redor do cemitério vai ser colocado um muro bem alto e as portas fechadas. Nenhum acesso mais. Essa é a solução. Talvez também entre croatas e sérvios. Muitos mortos em ambos os lados, muito ódio. Enterrar todos juntos e fazer luto juntos. Todos eles morreram à toa, por nada. Então, tudo precisa ficar no passado. Finalmente terminar. Ok? Participante, sim. Ok, mais um intervalinho, Flávia, por favor. Vamos ver se tem alguma pergunta ou alguma observação. Mas é tudo tão descrito, né? Difícil de ter pergunta nisso. Eu tenho. Alice. Ali sobre as crianças deficientes que ao invés de começar amando os maridos, amando as crianças primeiro, ali não inverteu a ordem, não é porque os maridos existem que existiram primeiro que as crianças existem, eu entendi que inverteu a ordem ali. Quem está falando? Alice. Alice? Não, Alice. Nesse caso, o que se observa é que o não aceitar as crianças é a questão central ali. Quando os pais, por algum motivo, no caso de crianças deficientes, eles não aceitam essa criança, não aceitar essa criança, em última instância, não aceitar um ao outro. Então, a aceitação, nesse caso, ela começa de trás para frente. Primeiro, precisa se aceitar o destino dessas crianças e amar essas crianças. E é através disso que depois pode-se chegar nesse respeito e nessa aceitação dos parceiros. Porque, nesse caso, as crianças deficientes,
se elas primeiramente não são aceitas, não se pode aceitar o outro. Então, eu não posso aceitar, no caso, a mulher, ela não pode aceitar e amar o marido se ela não aceita o que vem dele para essas crianças. Então, nesse caso, ela começa aceitando as crianças, porque através disso ela pode chegar a aceitar o marido, amar o marido. Porque a criança é o fruto que mistura os dois. É a razão, né, do ir adiante do sistema. Então, a gente começa aí olhando o sistema, o fruto dessa relação. Pois é, eu entendi o porquê, mas eu fiquei com um sentimento de que de inverter a ordem ainda. Eu entendi toda a explicação, mas eu fiquei com esse sentimento ainda de inversão da ordem. Mas aí deixa que isso é meu. Gratidão. Ok. Talvez eu possa falar um pouco mais acerca disso. Por exemplo, quando um casal tem filhos, um casal tem filhos, se cria uma família, então essa família ela tem prioridade à família de origem, tanto do homem como da família da mulher. Então, embora essa família atual, né, que se criou, ela tem prioridade. Caso, por exemplo, uma das partes se relacionar fora do casamento e nessa nova relação surge uma nova criança, né? Quem que tem prioridade? A família que se criou primeiro ou agora a segunda família? Eu entendo que é a segunda, né? Que É tem a que. segunda. Exatamente, é a segunda. Então, embora a primeira tenha precedência, porque chegou antes, é a segunda família que tem prioridade. Então, parece que isso fica invertido, mas não fica invertido. A questão é que nessas dinâmicas, o sistema ele protege sempre quem vem depois, que é o mais necessitado. Por isso, trazendo essa analogia para esse exemplo, quem que é o mais necessitado nessa relação entre pai, mãe e as crianças deficientes? É a criança que está em primeiro lugar. Por isso, se ama Agora, primeiro a criança em primeiro lugar. agora entendi. Ok? Gratidão. Imagina. Mais alguma pergunta? Se não temos, então vamos prosseguir, Flávia. Por favor. Pensamentos como despedida. Hellinger para o grupo. Minha impressão é de que com esta última constelação complementamos o curso. Foi uma multiplicidade nesses 2 dias, principalmente hoje, de tal forma que nós podemos levar muito, que algo se movimenta na alma e nos dá novos impulsos e também nova esperança e novas possibilidades no trabalho que vem ao nosso encontro. Sobretudo, ficou claro que a alma em sua profundidade quer unir aquilo que se opõe. Se nós formos trabalhar dessa maneira, se realmente confiarmos nos movimentos profundos da alma e lhes dermos espaço, este é o serviço à paz e à reconciliação. Para isso, é necessário que nós mesmos entremos nos movimentos da alma. Se nós, como ajudantes, somente observarmos e pensarmos, isso corre por si só, então não estamos dentro. Precisamos entrar nós mesmos no movimento. Precisamos perceber na nossa alma esse movimento, deixar-nos arrebatar por ele. Então, saberemos também o que está acontecendo e quando precisamos interferir. Mas a interferência não surge da reflexão. Entretanto, através da harmonia com esse movimento, sabemos.
é isso. Por exemplo, na última constelação, o tema real foi homem e mulher. Isso foi evitado no início. Somente depois que isso teve a chance, pôde-se prosseguir. Por si só, não poderia ter ido adiante. Aqui, o ajudante precisa perceber porque ele entra no movimento. Esse é o próximo passo. Se nós entrarmos nesse movimento, estamos a serviço da reconciliação, principalmente nas famílias. Então, seremos uma bênção. Curso de treinamento em Zurique, junho de 2003. A arte da ajuda. Este aqui é um curso sobre a ajuda. Como se ajuda eficientemente e como se recolhe da ajuda no momento certo. Reconhecer quando a ajuda é possível e adequada e quando se deve recolher desse trabalho é uma arte. Ajudar por simples compaixão, muitos conseguem fazer isso. Na verdade, todos nós. Contudo, ajudar de uma forma que se esteja em sintonia com os outros e com seu destino e sua alma, e que com isso ele possa e deva crescer, isso é uma arte. Aqui, queremos ver juntos o que significa essa arte. Portanto, vou trabalhar com casos de supervisão e explicar, através deles, quais são os passos individuais para uma solução. Vou fazer com vocês exercícios de percepção para que possam sentir se algo é possível ou não. Dessa maneira, aprendemos juntos a ajudar o que ajuda. Uma vez, escrevi um pequeno aforismo sobre a ajuda. Quem quer ajudar, não consegue mais ajudar, pois nesse momento ele interfere na alma do outro. O outro é que permite a ajuda. Só assim é seguro e adequado para o ajudante. Quando se exige ajuda, via de regra, não se deve ajudar, a não ser que se trate de um acidente grave ou algo semelhante. Quem exige ajuda se comporta como uma criança, e o ajudante precisa nesse momento se comportar como se fosse mãe ou pai. Ambos começam, então, uma assim denominada relação terapêutica de transferência e de contra-transferência. E isso está sempre fadado ao fracasso. Algo mais ainda antes de começarmos. Se alguém fizer também uma diferenciação entre o bom e o mal, não conseguirá mais ajudar. Logo que tomamos essa decisão, excluímos alguém. Nós nos posicionamos contra aquele que consideramos mal. Mas a ajuda real para todos somente é possível quando todos têm um lugar em nosso coração. Quando reconhecemos que todos têm o mesmo direito de existir e que cada um está emaranhado a seu modo, mesmo se fôssemos descrevê-lo talvez como mal, assim como nós também talvez estejamos emaranhados no bom e pensamos que isso seja o bom. Entretanto, o resultado nos mostra que aquilo que consideramos bom, na maioria das vezes, não é tão bom. Por exemplo, aqueles que pensaram que tinham feito bem, fizeram sempre algo de errado. Senão, não precisariam apelar e dizer que só queriam bem. A grande ajuda, e a ajuda como arte, precisa de força e precisa de reconhecimento. Precisa desse amor amplo. A tristeza. Participante. Há 2 anos que a cliente vive separada e sozinha com seus filhos. Está muito bem financeira e profissionalmente. Mas ela sempre sente necessidade de chorar e sente também uma pressão no peito. Hellinger interrompe. Ok. Para o grupo. Ela é uma típica ajudante que sente compaixão. Para a participante. Você sente compaixão pela cliente. Participante. Na verdade, isso você não pode julgar direito. Hellinger para o grupo. Mas nós percebemos. Aqui, um exercício de percepção para vocês. Ela conseguirá ajudá-la?
para a participante. E você, o que pensa? Você conseguirá ajudá-la? Participante. Se sentir compaixão, não. Hellier, você não conseguirá ajudá-la. Através de sua compaixão, você exclui, na verdade, a pessoa mais importante. Participante, eu mesma. Hellier, o marido. A participante ri. Hellier, ele tem a minha compaixão. Pelo que você descreveu, penso que já esteja na hora dele abandoná-la. Participante, é assim também. Hellier, exato. Agora você representa essa cliente e eu represento você. A participante senta-se de lado em frente a Hellier. Participante, não sei o que acontece comigo. Estou bem. Eu e meus filhos temos uma casa maravilhosa, um lindo jardim, trabalho com muito prazer, mas, com voz chorosa, sempre sinto necessidade de chorar. Sempre sinto necessidade de chorar. Hellier, é bom que você chore. Sabe por quê? Senão afloraria que você é perigosa. Longo silêncio. Hellier para o grupo. O que há agora com a relação terapêutica? Ela não é mais possível. Agora se exige dela. Participante, se você acha... Hellier, vou apresentar para você. Hellier escolhe uma representante para a cliente e a posiciona. Hellier para esta representante. Agora, centre-se e não importa o que aconteça. Você expressa isso exatamente como é, sem tirar nem pôr. Representante da cliente. Sem palavras? Hellier, sem palavras. A cliente olha para o chão. Hellier pede para uma mulher deitar-se no chão de costas em frente a ela. A cliente agacha-se e senta-se ao lado da mulher. E então deita-se ao lado dela. Hellier, exato. Para a cliente. Agora olha novamente para a mulher morta e diga-lhe: eu matei você. Cliente, eu matei você. Hellier para a participante. Por que a cliente tem depressão? Porque ela não olha. No fundo, ela quer morrer. Por isso, deitou-se imediatamente ao lado da morte. Você sabe quem é? Participante. A cliente? Hellier. Não. Você está confundindo. Participante. Sim, é a irmã de. Estou confusa. Hellier. É uma criança abortada. Longo silêncio. Hellier para os representantes. Ok, isso basta. Agradeço a vocês duas. Para a representante da cliente. Que tal foi para você quando disse, eu matei você? Cliente, era o certo, foi um alívio. Hellier, exato. Para a participante. Depressão aqui significa, eu não olho para um lugar. Atrás dessa depressão, esconde-se a agressão. Quando isto vem à luz, ela precisa agir. A participante sorri e concorda com a cabeça. Hellier para o grupo. Mesmo se conversássemos por longo tempo com uma cliente, algo assim não viria à luz. Quando se constela, mesmo quando se constela apenas uma pessoa, vê-se imediatamente o que está acontecendo. Aqui, ela estava olhando para o chão. Isso significa que no chão está deitada uma morta. Quando coloquei a morta no quadro, a cliente quis deitar-se imediatamente ao lado dela. Isso significa que ela estava se sentindo culpada de uma morte. Senão, não teria se deitado ao lado dela. Então, eu disse para ela expressar: eu matei você. Agora tudo está à luz. Para a participante. A questão agora é: o que você vai fazer quando ela vier de novo? Ela virá de novo para você? Participante, sim. Vou relatar isso a ela. Hellier, não assim. Vamos fazer de uma maneira artística. Vou fazer agora um exercício com você. Você é a cliente. Para o grupo, vocês podem fazer o exercício também. Ela ri. Hellier, então feche os olhos.
Agora, vou falar com você como se estivesse falando com a cliente. Há algum tempo atrás, fui até o cemitério. Fui de túmulo em túmulo e olhei para os nomes. Entre duas lápides havia um espaço vazio. Eu pensei comigo. Lá jaz talvez alguém sem nome, sem lápide. Então pensei, vou tomar essa pessoa morta em meu coração. Eu me ajoelho e me curvo. Então me vêm recordações, muitas recordações. Fico triste e me pergunto, de onde vem essa tristeza? Então começo a chorar. Longo silêncio. Hellinger, depois de um certo tempo. Tempo para participante. Está bom assim? Participante. Muito bom. Hellinger para o grupo. Aqui é um curso de treinamento e vou explicar o que fiz. De certa forma, foi um exercício hipnótico. Eu conto uma história minha, não dirijo a palavra cliente diretamente. Assim, ela não precisa se sentir envolvida. Eu coloco, portanto, algo entre ela e mim. Mas ela não pode fazer outra coisa senão ir comigo até o cemitério. Com isso, ela é conduzida para algo que falta, mas não se diz quem ou o que. Então, entro no sentimento que é necessário para ela. Eu descrevo isso. Eu me recordo, fico triste e começo a chorar. A alma dela acompanha sem que ela saiba o porquê. Para a participante, isso é tudo. Quando você tiver terminado, diga a ela. Aqui interrompo a consulta por hoje, ok? Participante, sim. Hellinger, tudo de bom para você. A relação A3. Flávia, Acho que Oi. Precisamos de intervalo, né? Adriana, Intervalo para você, perguntas, observações. você tem uma pergunta? Está com a mão levantada? Se você tiver com o microfone, você pode abrir seu microfone e falar, Adriana. A Cláudia também tem uma pergunta. Talvez a Adriana tenha levantado a mão sem querer, porque ela não se manifestou. A Ela não conseguiu. Adriana está falando que está conseguindo abrir. Se você quiser digitar, então, eu posso ler a pergunta para você. Enquanto isso, a Cláudia pode fazer a pergunta enquanto a Adriana digita. Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estou te ouvindo, Cláudia. Gente, boa noite. Boa noite. Esse capítulo veio ao encontro com uma angústia minha como defensora pública, e não só como defensora pública, mas uma defensora pública que cuida sozinha de 5 varas. Então, eu tenho um problema de compatibilizar número, demanda e qualidade, né? No meu caso aqui, eu trato, obviamente, a maior parte da minha demanda são casos de família. Alimentos, guarda, separação, divórcio, né? Essas coisas. Uhum. E a minha pergunta na verdade, quem sabe uma abertura para refletirmos juntos, né? Como compatibilizar essa ordem da ajuda numa profissão assim. Quando ele diz, né, na página 175, quando é exigida ajuda, a pessoa vem aqui na defensoria, ela exige uma ajuda. E com o detalhe de que, como defensora pública, eu não posso negar atendimento. Se eu fosse advogado, eventualmente eu poderia negar o atendimento. Como defensora pública, eu não posso. A não ser que seja algo juridicamente incabível. E aí eu tenho que justificar. Né? Ou quando aqui na página agora... Cadê?
quando ele acabou de falar agora no final. Ai, meu pai do céu. Eu perdi, enfim. Mas a questão é, qual postura, digamos assim, sistêmica, se é que ela é possível numa condição dessas, eu não sei. Qual seria uma postura adequada nessa situação, por exemplo, nós, profissionais do direito? Na verdade, acho que isso não é só com defensoria. Quando a gente pede algo para o juiz, a gente está exigindo algo, né? E muitas vezes eu não faço atendimento, por exemplo, quando eu entro com uma ação de guarda contra a mãe contra o pai, ou divórcio, que é a mãe, a mulher contra o pai, ou contra o marido, ou vice-versa. Eu imediatamente, nessa lógica, eu estou excluindo a outra parte do meu coração, digamos assim, né? E eu não sei que postura. Porque, assim, deixar de propor a ação, eu não vou deixar de propor a ação, né? Sim. Nem poderia. Mas, e aí? Como é que eu compatibilizo, entendeu? Isso é possível, Cláudia, quando você não faz, quando você faz ação sem compaixão. O que significa isso? Fazer uma ação sem compaixão. Fazer uma ação sem compaixão é você fazer uma ação onde você coloca os dois lados dentro do seu coração, dentro dessa visão. Fazer a ação com compaixão significa você fazer a ação identificada com uma das partes. Que é a regra. É fato. Exatamente. A gente aprende a fazer assim. É um hábito mental, comportamental, é automático. Exatamente. É a busca do certo e do errado, do bom e do mal. Né? Só que quando você faz isso, tomando esse partido, você está fazendo isso com compaixão. Compaixão, geralmente, pela parte que você acredita ser a parte frágil. Só que quando você faz isso com compaixão, você está imediatamente excluindo a outra parte internamente dentro de você. Então, com isso, você está, na verdade, não conseguindo ajudar de forma eficiente, porque você está tomando um partido. Você está fortalecendo aquele que se mostra como vítima e está internamente excluindo aquele que você está encarando como um perpetrador. Quando você faz isso sem compaixão, você abre espaço para incluir as duas partes, sem julgar, embora a ação ou a petição ela tem que ser feita. E nesse momento que você acolhe as duas partes dentro de você, você já está antecipando no campo a solução. Ou seja, no momento que você antecipa uma solução dentro de você, é muito mais possível que essa solução aconteça, porque você já está conectada com a solução. Só que isso só é possível quando você coloca as duas partes de forma igual dentro do seu coração. O que sem julgamento. Colocar os dois no meu coração significa não julgar. Exatamente, estar de acordo que eles estejam vivendo aquilo que eles estão vivendo. Estar de acordo que esse conflito está certo perante algo maior, perante algo que transcende o indivíduo. Então, quando eu fico de acordo com isso, eu já estou antecipando a solução, porque eu estou me pondo de acordo com a alma que movimenta essas duas pessoas, um no destino da outra. Então, nesse momento, eu já não busco uma solução no sentido de quem que está certo, quem que está errado. Eu já me conecto com algo maior que os movimenta nessa direção. Então, tudo isso tem a ver com uma atitude interna.
né? Você antecipa essa solução internamente quando você coloca os dois dentro desse algo maior que os movimenta. Então, isso já tira de você uma tensão de ter que achar uma solução ou de defender um ou de defender o outro. Embora a ação, ela precisa lá ser escrita ou tomada. Mas você já está antecipando algo. E isso é sentido na alma dessas partes. Porque você está fazendo esse algo sem julgamento. Você está fazendo esse algo porque existe uma necessidade de um movimento legal dentro disso tudo. Mas antes você tem que antecipar. Isso, para antecipar essa solução na alma, você tem que fazer isso sem compaixão. Não pode ter julgamento, não pode tomar lados, não pode ter esse julgamento, esse é bom, esse é mal, esse está certo, esse está errado. Se você entrar nessa energia, você está fomentando o conflito, você não auxilia na solução, na essência. Entendi. Nossa, foi um bálsamo. Entendi. Obrigada, Renato. Obrigado a você pela pergunta. Cláudia, eu já fui assessora na Defensoria Pública e quando eu via que tinha uma possibilidade, que as partes não estavam se matando, eu chamava muito as duas partes para fazer um acordo dentro da Defensoria. Então, nós conseguimos fazer vários acordos. Eu não sei se é possível na sua realidade, né? Mas eu acho que a gente que está dentro dos órgãos públicos, a gente tem que começar a trazer esse pensamento da gente instalar as cortes de conciliação e mediação dentro dos órgãos públicos. Com certeza. Na advocacia privada, ainda tem uma abertura um pouquinho maior. Os órgãos públicos ainda está muito fechado, mas a gente tem que lutar por isso. Eu trabalho na Procuradoria e a gente já está começando a fazer esse projeto de lei para tirar do papel, para ver se a gente consegue aplicar. Na verdade, isso esbarra mais, não é nem só num fechamento das pessoas, né, por novos modos de resolver conflitos. Isso esbarra também num problema fático estrutural, entendeu? Então, para começar, eu estou numa comarca que deveria ter, no mínimo, 3 defensores, né? Mas, mesmo assim, com a minha equipe, como aumentou o número de funcionários, eu, de um ano para cá, aumentei bastante o número de acordos, porque o melhor acordo é antes da propositura da ação, né? Então, nesses casos de família, eu estou incentivando os meus funcionários a, sempre que possível, tentar acordo, mas eu acho que, assim, precisa de qualificação, entendeu? Então, acho que não é à toa que a gente está buscando, por exemplo, uma constelação familiar, porque a gente não pode ser voluntarista, né? Eu acho que existe qualificação mesmo, pessoal e profissional, digamos assim, né? E aí, como eu te disse, isso esbarra muito na questão dos órgãos públicos, não só numa questão de ideológica, mas muito numa questão estrutural, muito mesmo. Então, Cláudia, o que a gente vê que vem sendo possível de ser feito, especialmente quando existe muitos casos ao mesmo tempo, é que se acaba criando um grupo onde se convida muitos casais com questões parecidas e se faz ali uma palestra e se faz também um trabalho com um dos casais, né? E é incrível o que acontece quando todos presenciam esse trabalho. Geralmente, só das pessoas que estarem ali presentes e poderem vivenciar a existência de algo maior por trás daquilo tudo que eles sempre têm consciência, isso permite que
muitos acordos já sejam feitos, podemos dizer assim, quase que de baseada, em volumes. Por quê? Porque todas as pessoas que estão ali, ou não todas, mas a maioria das pessoas que estão ali, elas são profundamente tocadas por tudo aquilo que acontece ali. Então, essa tem sido uma forma que já tem sido muito usada quando existem muitos casos, difícil até de você conseguir resolver individualmente, né? Você põe um grupo junto e faz uma introdução, uma palestra, explica um pouco e faz um trabalho específico com alguém ali do grupo. É incrível o efeito que isso tem em todo o grupo. É uma coisa bem surpreendente. Isso tem sido uma solução que muitos juízes ou promotores estão começando a utilizar nesses casos, que é já trabalhar com grupos e sair da coisa individual, de pegar um casal individualmente, né? Parece que isso dá para ser feito, e o que eu tenho visto é que a experiência dessas pessoas que estão dentro dessa área, eles já fazem um trabalho mais de grupo. Você põe 10, 20, 50 casais lá que estão com tipos de problemas semelhantes. Bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta, mais alguma observação. Tem alguns comentários, Renato. E eu tenho uma pergunta. A Adriana escreveu assim no chat: o Bert disse que o primeiro a ser colocado no coração é o excluído, ou seja, quem parece ser o mal. A Camila agradeceu e disse: Renato, gratidão pela explicação, pois sou advogada também na Defensoria de São Paulo e tenho dificuldades. Eu cheguei até a fazer a formação para o Sejusc, mas minha comarca ainda tem muitas resistências em relação às conciliações, ao processo de conciliação. E a Larissa, abre seu microfone. Então, Renato, também queria agradecer aqui por essa oportunidade dessa fala sua, a Cláudia pela pergunta e a você por essas reflexões tão profundas. E realmente esse movimento interno que a gente faz, essa mudança interna e silenciosa, ela é tão intensa e tão poderosa e independe de estrutura. E eu estou começando a aprender isso e às vezes eu me surpreendo, sabe? Como que isso acontece. E gratidão imensa. E eu sou defensora pública aqui no estado de Santa Catarina, então muito obrigada por essas palavras. Imagina, obrigado a você. Mais alguma pergunta ou observações, Alice? Eu tenho uma pergunta. Quem que é? Alice, a outra Alice. A outra Alice. Ok, Alice. Assim, você falou que não poderia entrar com a ação tendo compaixão, né, por uma das partes. E em vários livros que eu já li do Bert, ele, assim, tem uma frase que ele fala assim: eu tenho compaixão pelos pais. Enfim, em diversas nem me lembro agora, mas é essa frase: eu tenho compaixão pelos pais. E também, até que ponto essa não ter compaixão, né? Primeiro, em que momento que ele usa isso, eu tenho compaixão pelos pais, e não ter compaixão pela parte... o que significa isso, né? E em que momento também isso também não é frieza, né? Frieza, ou no sentido de falta de amor. Frieza, para mim, significa falta de amor. Nesse sentido, assim, porque foram várias vezes que eu li, por quem eu tenho compaixão? Pelos pais, né? Ele se vira. Assim, tá, então eu vou diferenciar isso para você. Isso que você chama de frieza,
não é frieza, tem um outro nome para isso, e o nome para isso chama metasentimentos. O que é metasentimentos? Metasentimentos é uma situação onde eu coloco todos os meus sentimentos ao lado e eu tenho uma ação eficiente em direção a algo. Então, isso parece frieza, mas não é, na verdade, frieza, porque os meus sentimentos, eles existem, mas eles estão afastados. Eu não tenho ação baseada no sentimento, e sim, a ação ela é direcionada para algo específico. Vou dar um exemplo. Então, quando o médico chega um acidentado lá e ele está sangrando, né? Se o médico for fazer aquilo, se o médico for por sentimento para fazer aquilo que ele precisa fazer ali na hora, com a pessoa morrendo de dor, ele não vai conseguir fazer. Então, o que o médico faz? Ele coloca todos os sentimentos dele de lado e ele fica focado numa ação necessária e que se cumpre ali na hora. Então, ele faz tudo aquilo e, aparentemente, quem vê ele fazendo aquilo acha que ele está sendo frio. Não, ele não está sendo frio, ele está com um metassentimento. Então, é importante a gente diferenciar frieza e metassentimento. A frieza seria uma incapacidade de uma pessoa de sentir algo, certo? Como, por exemplo, um psicopata, onde ele está totalmente dissociado de qualquer tipo de sentimento. Então, todo terapeuta, todo ajudador, ele é um pré-requisito que ele desenvolva esse metassentimento, que ele deixe os sentimentos do lado e a ação dele é totalmente direcionada para uma direção. Então, isso não é frieza. Não sei se eu consegui fazer a diferenciação entre frieza e metassentimento. Sim. Agora, a pergunta que você fez antes. Quando o Bert diz, numa situação de conflito que surge, que eu não posso ter compaixão, porque a compaixão nessa situação de conflito, geralmente ela é direcionada para a vítima. E quando eu me identifico com a vítima, ou seja, eu tenho um sentimento de dó dessa vítima, ou que eu sinto que ela é fraca, eu automaticamente estou internamente excluindo a outra parte, que é quem? O perpetrador. Então, aí eu perdi a condição de ajudar. A minha compaixão numa situação de conflito por uma das partes me impede a ajuda. E esse tipo de compaixão que o Bert fala nessa situação é totalmente diferente de quando ele diz, eu tenho compaixão pelos pais. Então, quando ele diz, eu tenho compaixão pelos pais, ele está dizendo o quê nessa situação? Que ele toma os pais exatamente como esses pais são. Então, nessa situação, não existe uma situação de conflito. Existe um estado por uma profunda aceitação desses pais na condição de pais. Então, a compaixão aí, ela adquire uma outra característica, diferente de quando você quer ter compaixão numa situação de conflito por uma das partes. Então, de uma forma geral, isso gerou muita confusão, porque as pessoas não conseguiam fazer diferenciação nessa situação. Hoje, o Bert, de uma forma geral, dentro de uma linguagem mais atual, né, ou até mesmo como uma evolução do trabalho, ele fala o tempo todo de que nós devemos fazer o trabalho sempre sem compaixão. Então, antes ele usava muito essa palavra especificamente para algumas situações. Hoje, ele basicamente coloca já tudo sem compaixão. Nós fazemos o trabalho sem compaixão, sem amor. A gente fica ali totalmente voltado para uma atitude de ação, daquela ação que se revela naquele momento. Ou seja, cada vez mais vai ficando claro que um terapeuta ele precisa trabalhar dentro do metassentimento.
todos os sentimentos e as emoções têm que ser postas de lado. Todos os julgamentos, todos os sentimentos, ele está ali como algo que antecipa internamente dentro dele, por acolher a todos e a tudo, ele já antecipa a solução. E a solução vem disso. A solução vem dele se colocar a serviço disso, porque ele está de acordo com tudo aquilo que está acontecendo. Então, atualmente, o Bert praticamente não usa mais essa palavra compaixão. Pelo contrário, com muita frequência, ele diz, e nós fazemos isso sem compaixão. E sem amor, porque também muitas pessoas confundem esse amor no sentido de você estar ali sensibilizado por aquilo que está acontecendo. Então, ele fala sem compaixão e sem amor. Em outras palavras, é eu ficar de acordo com tudo como é. Exatamente como é. Então, eu queria saber, então, voltando no exemplo do médico, né? Então, por o sentimento, agir com os metassentimentos. Mas ainda assim, se pode, sei lá, eu vou usar, ser agradável, né? Que o médico está lidando, o advogado também lida, mas o médico é literal com a dor física, literal ali, né? De ser humano, sei lá, eu não sei qual a palavra utilizar para, fazer o que é necessário, mas também olhar, né, aquele ser ali. Aí também agora não sei se usar a palavra sem amor, fiquei assim confusa na nomenclatura. Tá, então vamos lá, eu posso explicar isso de uma outra forma. O amor, normalmente, que nós direcionamos a alguém, ele é um amor individual, né? Esse amor individual, ele olha para o indivíduo. E porque ele olha para o indivíduo, esse amor individual, muitas vezes ele exclui tudo aquilo que transcende ao indivíduo. Quando o Bert fala para a gente se abrir para algo maior, para um amor maior, isso exige que nós abandonemos o nosso olhar para o indivíduo e que nós ampliamos o nosso amor para esse algo maior. Esse algo maior não inclui só aquilo que a pessoa está vivendo, mas também tudo aquilo que trouxe a ela aquela situação. Então, tirar esse amor, desvincular esse amor do indivíduo e me expor para algo maior, significa eu deixo de amar o indivíduo para amar não só o indivíduo, mas para amar o destino dele e para amar tudo aquilo que trouxe a ele aquela situação. Então, isso é o amor maior. É aquilo que ele fala ali do amor fatal, que ele fala ali atrás no livro. Ele está falando desse amor, que é um amor que transcende o olhar para o indivíduo. É um amor que olha para algo muito além dele. Sim. Mas ainda a questão do médico, voltando por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, uma paciente de câncer terminal está com muita dor, então em seguida vai morrer, e ao invés de chegar no paciente e falar, dona fulana, né, fala, tipo, é o paciente número tal, é como se tu desumanizasse a pessoa, e num exemplo, né? E um outro médico chega, dona fulana, como tá hoje, enfim, essas palavras assim para fazer diagnóstico diário, alguma coisa assim, para deixar menos, talvez com as palavras ou um jeito amigável para deixar menos terrível aquela situação que a pessoa está passando, mas isso não quer dizer que ele esteja se envolvendo com a história da paciente, mas
mas olhando para isso, é nesse sentido, assim, dessa postura que eu vou chamar de Talvez amor. você esteja confundindo a palavra amor aí com respeito. São coisas diferentes. O médico deveria olhar com respeito para aquela pessoa. Olhar com respeito significa aceitar a condição dela e olhar para ela como um ser humano dentro de uma condição, às vezes até uma condição terminal, às vezes uma condição de muito sofrimento. Então, quando o médico olha com respeito para isso, a pessoa com certeza sente isso. Agora, se ele olha para isso como um número, realmente ele não tem respeito por aquilo que a pessoa está vivendo ou sentindo. Isso não tem a ver com amor, isso tem a ver com respeito. Então, o respeito, nessa hora, talvez ele seja recebido pelo outro como uma atitude de amor, mas, na verdade, é só um respeito, é um estar de acordo com. Assim, também essa coisa de separar, né, também a nomenclatura, que é até para os conceitos são bons para a gente saber identificar na hora quando a gente está, porque talvez, eu não sei todos, mas a minha dificuldade nessa coisa do direito sistêmico é manter essa distância sem do que eu chamei de frieza, né? Mas não é frieza, é essa minha dificuldade neste momento. Então pode ser que seja aceitar algumas nomenclaturas com conceitos diferentes do que já antes eram, possa me ajudar bastante. Então, por isso eu sou grata. Imagina, as palavras, elas muitas vezes estão muito contaminadas. E a gente entende a palavra de um jeito, e essas palavras às vezes são muito contaminadas, e às vezes nós confundimos, por exemplo, uma pessoa sensível com uma pessoa fraca, ou uma pessoa frágil com uma pessoa incapaz. Então, são palavras que muitas vezes as pessoas usam como sinônimo e que não são sinônimos, né? Então, um homem se emocionar ou chorar, muitas vezes, é visto como um homem fraco. E, na verdade, nada mais do que um homem sensível. E é totalmente diferente uma pessoa sensível de uma pessoa fraca. Pelo contrário, para ser sensível, estar vulnerável, você precisa, na verdade, de muita coragem para se expor a determinados sentimentos. Mas no consultório, e com muita frequência, a gente vê os homens que se negam a isso, porque eles entendem que se expor ou se mostrar vulnerável é um sinal de fraqueza. Isso é apenas uma grande confusão da compreensão do significado das palavras e pela contaminação que essas palavras têm hoje em dia na nossa sociedade, na nossa cultura. Então é importante sim a gente entender o verdadeiro significado das palavras e saber empregá-las de forma adequada. Isso faz diferença, bastante diferença. Gratidão. Obrigado a você pela oportunidade de falarmos sobre isso. Bom, então eu não sei se tem mais questões, mas nós extrapolamos muito o horário hoje, Alice. Então, tenha mais alguma coisa que se faz. Eu não sei se a Regina tem uma pergunta, ela levantou a mão. Não, não tem. A Sônia só acrescentou que a postura sem amor é reconhecer que todos são dignos dentro dos seus destinos. Muito obrigado. Ótima, excelente observação, Soninha. Não tem mais perguntas, Renato. Então, ótimo. Nós vamos ficar por aqui. Gostaria de agradecer a Flávia pela linda leitura e gostaria de agradecer a todos pelas perguntas e as observações. Isso aqui torna o grupo mais interessante, né? As perguntas, as observações, isso é o que enriquece a leitura. Então, boa noite a todos. A gente se vê na próxima terça-feira, às 8h30. Eu devolvo a palavra agora à Alice. Tchau, gente. Até terça. Boa noite.